Segunda, sincera. Primeiramente, antes de começar o vídeo, queria pedir a vocês que esquecessem o primeiro nome desse programa, o Segunda, e ficar só com sincera mesmo, saca? Porque eu acho que vai ser bem difícil eu conseguir postar nas segundas. Pra quem me acompanha lá no Instagram, se você não acompanha ainda, @LucasRBM, o link tá aí na descrição. Viu que há 10 dias atrás eu fiz uma missão muito louca. Eu gravei algumas orquestras tocando frevo na Arena Pernambuco, que é o estádio de futebol aqui de Pernambuco, que foi feito pra Copa do Mundo, quando teve aqui no Brasil e tal. Pra vocês entenderem um pouquinho como foi a missão. Então assim, a correria foi e está bem grande, mas sempre que eu tenho tempo, eu venho aqui e trago conteúdo aqui pro canal. Inclusive, nessa semana saiu um vídeo novo, um vídeo sobre a Isobox. Para quem não sabe, é uma caixa totalmente isolada, que você bota um falante de guitarra lá dentro, coloca uns microfones e consegue gravar silenciosamente o seu amplificador com o falante lá dentro em altíssimos volumes, e você consegue registrar isso na sua interface de áudio. Se você não viu ainda, dá uma sacada, vou deixar aqui no card. Mesmo que você não pretenda ter esse tipo de equipamento, é um conteúdo interessante, até porque alguns guitarristas utilizam isso, inclusive nos palcos, nas turnês, eles levam Isobox gigantes, como por exemplo o Slash do Guns N' Roses. Os guitarristas do Opeth, para quem gosta, curtem muito esse tipo de tecnologia de levar a Isobox para poder controlar o volume do palco o melhor possível. E terminou que esse vídeo também tomou muito tempo, velho. Eu gravei ele 3 vezes, mas foi com o intuito de trazer o máximo de informação possível, com as melhores conclusões possíveis. Tá aqui no card, não esquece de sacar. E vamos embora diretamente para a primeira pergunta. Sim, as perguntas, eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram e tem sido bem interessante dessa forma. Então, se você quer fazer alguma pergunta para mim, segue lá no Instagram, que provavelmente 1 ou 2 dias depois que sair esse Segunda Sincera, eu vou abrir uma nova caixinha lá. Continue perguntando aqui embaixo, porque eu vou conversando e respondendo com vocês, mas provavelmente é mais fácil que as perguntas que venham parar aqui no Segunda Sincera sejam lá pelo Instagram. Então, @LucasRBM, beleza? Vamos lá, primeira pergunta de verdade agora. Adianta comprar equipamento com IR e ligar no amp transistorizado barato? Então, Léo Barcelos, é o seguinte, velho, a gente precisa voltar a algumas casas aí. Só para esclarecer logo de cara, Impulso Response IR não foi feito para ser ligado em amplificador de guitarra. Impulso Response foi feito para ser ligado diretamente em linha. Então, assim, a melhor forma da gente descobrir como a gente ligar as coisas é compreendendo o que cada etapa faz, o que cada etapa influencia no som, saca? E na minha cabeça, quando eu vou pensar em equipamento digital, para facilitar em como conectar um equipamento digital, eu sempre penso tipo, velho, tudo que eu for simular digitalmente, seja um pedal de drive, seja um pré-amplificador, seja um gabinete, que é o Impulso Response, aquela etapa que for simulada vai substituir o equipamento de verdade, saca? Por isso que, como eu disse no começo, você não liga Impulso Response em amplificador de guitarra, porque caso você não saiba ainda, o Impulso Response nada mais é do que a etapa do gabinete e do microfone. Então, se eu quiser utilizar isso digitalmente, eu vou tirar isso da cadeia real, sacou? Eu gosto muito de entender as coisas sonoramente, até porque eu percebo que tem uma dúvida muito grande sobre falantes no Brasil como um todo. A gente meio que não tem uma cultura de entender a importância do falante pro som de guitarra ou pra som como um todo, saca? O que é muito interessante porque pra mim e pra muitos guitarristas, o danado do falante é nada mais, nada menos do que a peça mais importante do som de guitarra. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu gravei alguns exemplos aqui para demonstrar para vocês, para tentar esclarecer essa dúvida sobre ligação de Impulso Response. Porque às vezes o cara pensa, vê uma caixa de guitarra, vê um alto-falante, vê um PA, que para você ligar no PA você tem que ligar em linha, saca? Oxe, é falante, é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. E esse é o grande pulo do gato. Eu gravei um riffzinho aqui com a Les Paul, usando plugin mesmo, usando um plugin simulando um Marshall, e eu vou mostrar 3 sons aqui. Primeiramente, o que seria o som do amplificador
diretamente na mesa de som, ou seja, diretamente no PA. Em segundo lugar, o pré-amplificador ligado no Impulse Response, ou seja, ao invés de estar sendo ligado no falante, no PA, ele vai estar sendo ligado no falante de guitarra, para você entender o que o falante de guitarra faz, como ele filtra o som que vem do pré-amplificador, que é totalmente diferente de um PA normal. E por último, e para finalmente esclarecer a dúvida do Léo Barcelos, que é ligar o pré no Impulse Response, ou seja, eu estou fechando aí um set de amplificador, pré-amplificador e gabinete, e ligar esse sistema em um segundo Impulse Response, que é como o Léo sugeriu aí na pergunta dele. Vamos lá, primeiro som, como se você estivesse ligando o amplificador, o cabeçote de guitarra diretamente no PA. É esse som daqui. Amplificador no PA. Quando você liga o seu amplificador no gabinete de guitarra, o gabinete de guitarra ele foi feito para escutar esse som daqui e transformar no som de guitarra que a gente escuta e tanto gosta em todos os discos que a gente ouve. E aí ver como o som muda só com o som do falante de guitarra. Perceberam que foi filtrada uma boa parte dessas frequências extremamente irritantes e agudas e malucas e que doem o ouvido, né? O falante de guitarra, ele faz isso, saca? Ele foi feito para escutar esse som do cabeçote, esse som extremamente ardido e transformar nisso que vocês acabaram de ouvir. E aí aqui a gente tem um sistema perfeito, guitarra pré-gabinete. Se você pega e em cima disso você coloca um outro Impulse Response, lembra o que aconteceu quando eu botei o primeiro Impulse Response? Lembra que a primeira impressão é que ele corta bastante agudo, tira bastante a fritação do som? Você vai repetir esse filtro, você vai repetir esse processo. E olha como fica o teu som se tu ligar o Impulse Response no gabinete de guitarra. Ele fica pra dentro, velho. Ele diminui, saca? É desse tipo de ligação que vem esse som digitalzão, saca? Que a gente, guitarristas, tanto gostam de falar, né? Ah, tá soando muito digital. Tá soando assim, ligado errado, saca? E aí o que às vezes, muitas vezes, acontece é que alguns guitarristas, eles passam a vida toda tocando com esse tipo de som, passam a vida toda ligando seu equipamento errado, se acostumam com esse som, e aí quando tiram o Impulse Response, que vem aquele brilho da guitarra, que é basicamente a frequência que a guitarra foi feita para trabalhar, as frequências que fazem a sua guitarra saltar na mix e você aparecer como você tá tocando, o cara acha estranho, saca? Porque passou a vida toda com esse tipo de referência do som da guitarra dele filtrado 2 vezes, saca? É claro, é óbvio, é evidente que nada é regra. Recentemente, um amigo meu foi fazer uma live de uma banda, inclusive, famosa, de um guitarrista bem famoso, brasileiro, e o som de guitarra que veio para ele do microfone, ele estava usando um amplificador valvulado, um amplificador incrível, microfonado, mas o som veio tão ruim, tão, tipo, indecifrável, tão bizarro, que a estratégia no momento, para soar um pouco mais encaixado, foi colocar o Impulse Response por cima do som do amplificador dele, saca? Mas isso foi uma medida extrema para corrigir o som extremamente defeituoso, saca? E para resumir a história, é isso. Impulse Response liga-se em linha, foi feito para ser ligado em linha. Se você acha que você está tirando um som de guitarra bacana com o Impulse Response ligado diretamente ao amplificador, imagine se você passar a usar da forma que ele foi feito, que ele foi pensado e construído para ser utilizada, saca? Para ser utilizado. Você com certeza pode chegar em resultados bem mais interessantes. Próxima pergunta. Tem dias que você está tão saturado que não consegue fazer nada relacionado à música? Coelho Rock tem sim, cara, com certeza. E no meu caso, coincidentemente, isso aconteceu bastante exatamente na minha transição, quando a música na minha vida, quando a guitarra na minha vida, a arte na minha vida, foi passando de ser apenas um hobby, apenas uma coisa que eu gostava bastante de fazer e fazia com muito prazer, ainda faço com muito prazer, mas passou de ser apenas isso para tornar-se também um meio de sustento, para tornar-se também
trabalho. Isso, na verdade, foi uma das coisas que me deixou muito em dúvida na hora de escolher, né, o que eu ia fazer pro resto da vida, naquele momento desgraçado que a gente, infelizmente, tem que passar, ali dos nossos 17 anos, que a gente escolhe o que é que a gente vai fazer pro resto da vida. E eu sabia que eu queria tocar guitarra, mas eu não tinha a menor ideia como é que eu iria fazer para sobreviver disso. A maneira clássica, os cursos superiores que tinham na minha cidade, curso de música, licenciatura em música, eu cheguei a dar uma olhada nas cadeiras e não me interessou, eu queria tocar rock and roll, né, nada a ver uma coisa com a outra, saca? E eu nem sei se eu falei ainda aqui no canal, mas terminou que nesse mar de dúvidas eu fiz direito. Eu sou formado em direito. E mesmo durante esse período de universidade, enquanto eu cursava, eu continuei procurando como você ganhar dinheiro, né? Como você ganhar dinheiro com música. E passei a dar aula de guitarra, a tocar na noite. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a trabalhar com música que eu passei a me desinteressar. O que foi bem louco, bem interessante. Me desinteressar muito no sentido do que eu tinha como referência do momento anterior, saca? Que eu queria tocar a todo momento livre, eu queria estar com a guitarra e tal. Mas a partir do momento que eu dava uma porrada de aula e passava a tocar ao vivo aí na noite do Recife, e ainda fazia a universidade pela manhã, o momento que eu tinha livre, eu comecei a perceber que eu não queria saber da guitarra, saca? E inclusive nessa época eu conversei com alguns amigos músicos e eu percebi que muita gente passa por isso, velho. Você passa a ser tipo um funcionário da música, um trabalhador, um agente da música. E isso meio que se transforma na sua cabeça, saca? Aquele Lucas adolescente que tocava 10, 12 horas por dia por prazer, depois de ter uma porrada de obrigação com o instrumento na mão, fica muito difícil acessar aquele Lucas, saca? Bom, aí aconteceu muita coisa, terminou que eu me envolvi com audiovisual, até tranquei um período da faculdade para tentar fazer produção fonográfica, também não deu certo, voltei pro direito. Enfim, é uma história bem grande, se vocês quiserem saber mais sobre isso, como foi que eu cheguei aqui, digam aí embaixo. Mas sim, Coelho, já houveram momentos que eu tive que lutar para conseguir pegar o instrumento e ter o interesse de tocar só por tocar, exatamente em momentos que eu estava trabalhando muito com a música, saca? O momento de hoje, como eu falei lá no meu vídeo da volta do canal, definitivamente não é esse. Eu tenho tido muito pouco tempo para tocar e quando eu vou tocar, velho, eu me sinto o Lucas adolescente lá, não sei quantos anos atrás, porque é sempre uma oportunidade muito única e eu tento aproveitá-la ao máximo, saca? Próxima pergunta. A qualidade de efeitos em pedaleiras mudam das mais caras para mais simples, das mais simples para mais caras, ou só as funções? Então, ADF Carvalho, sim, mudam bastante. Pedaleiras são basicamente computadores, velho. Então as mais caras vão ter o processamento muito maior, logo elas vão ter capacidade de te entregar efeitos, assim como simulações, etc., muito melhores, muito mais fiéis, um processamento muito mais interessante, muito mais perto do real, saca? Por isso que elas são tão mais caras, porque elas são pequenos computadores que você pisa nelas, tem que ser bem resistente. Por isso também que elas se desvalorizam tão facilmente, saca? Porque a tecnologia aumenta, fica mais barato você produzir coisas com processamento maior do que foi produzido no passado. Você produz produtos melhores que conseguem reproduzir efeitos melhores, logo pedaleiras melhores, e o preço se mantém o mesmo, saca? Porque o preço para manufaturar, o preço para produzir aquele produto é o mesmo do produto anterior, só que com a tecnologia melhor, sacou? Próxima pergunta. Lugar para consertar pedais em Recife. Então, Marco PRS1. Cara, pedais digitais é bem complexo. Eu realmente acho bem complicado se consertar. Se não for em uma autorizada daquela marca, daquele pedal, no caso de pedais digitais, eu acho bem difícil, porque são pedais extremamente complexos. Mas mesmo assim, se não tiver uma autorizada por perto, no desespero de pedais digitais ou querendo consertar pedais analógicos, cara, pessoas que entendem de eletrônica ou luthiers, por exemplo, Cobaia já consertou alguns pedais meus analógicos que termina sendo uma besteira, tipo um potenciômetro, uma chavezinha, ou alguma coisa dentro que quebrou, que pipocou e tal. Você abre, tem lá a placa, o cara identifica e substitui, saca? Vou deixar o Instagram dele aí embaixo. Qualquer coisa só dá o toque, beleza? Próxima pergunta. Quais plugins aplicar numa voz para vlog, tipo o que tu faz? Então, Ricardo, eu faço uma sequenciazinha, basicamente, de compressão. Eu sou o doidão da compressão, eu comprimo muito intensamente tudo que eu faço, inclusive a minha voz. Termina que a minha voz ela é um pouco grave, então eu termino limpando um pouco isso daí, porque quando eu comprimo bastante
o grave dá uma embolada grande, saca? Dou uma puxada gigante nos agudos, então compressão, equalização, no caso da minha voz, basicamente um corte de grave e uma aumentada bem bruta nos agudos. E quando eu aumento muito esses agudos, apesar da minha voz ficar bem mais definida, os S's, os ficam pulando, saca? Então eu uso também um plugin chamado De-Esser, que é tipo um filtrozinho baseado em equalização. Então toda vez que eu falo um S, esse barulhinho do ele vem numa frequência específica e o De-Esser vai lá e corta só essa frequência para não ficar tão irritante, eu não parecer que estou falando assobiando, tá ligado? Isso aí, muito simples. Eu acho que o que é mais importante, na verdade, é como você capta, saca? Esse microfone que eu uso, esse microfone de lapela da Sony, ele é muito bom, é um microfone profissional de captação de áudio, de locução, saca? Então ele já vem com um sinal muito, muito bom, velho. Que inclusive eu consigo comprimir bastante e ele não distorce. E sempre colocando também um limiterzão no meu master fader, no meu master lá, pra não estourar nada. Beleza? Isso aí, essa foi a última pergunta. Terminou que eu me prolonguei muito nas primeiras, então vão ser só essas 6 mesmo nessa segunda. Só lembrando, me siga no Instagram, velho, no Instagram, @lucasrbm, e também dá uma olhada no meu Spotify. Todos esses exemplos aqui que eu mostro tocando, testando produtos, eu tô jogando lá, então você tem uma biblioteca lá bem interessante para sacar um bocado de som, um bocado de coisa diferente. No final de semana, provavelmente no domingo, eu devo soltar lá no Instagram caixinha de perguntas para as perguntas para o próximo, segunda sincera. Beleza? Beleza, beleza. Não se esqueça de se inscrever, como sempre, se inscreva. Muita gente que assiste o canal não é inscrito. Deixar o like e até o próximo vídeo. Valeu!